E nós estamos trabalhando uma série sobre maturidade. E esse é o nosso desejo como igreja, viver uma igreja madura, a igreja de Cristo Jesus. E o tema dessa palavra foi algo que eu ouvi, uma expressão do pastor Mauro. Então a inspiração veio do discipulador do meu esposo, né? Mas o tema dessa mensagem é: discípulo maduro não dá galho, dá fruto. Você pode falar isso comigo? Discípulo maduro não dá galho, dá frutos. Amém? E nós queremos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Você pode abrir a sua Bíblia? Amém. João 15, versículo 1 ao 8, está sendo projetado também. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Você pode ler esse versículo junto comigo, esse pedaço? Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Eu já quero dar uma pausa aqui, porque essa parte do versículo me chamou muito a atenção. Porque quando nós lemos esse texto da videira verdadeira, a gente vai lá para aquela parte dos galhos secos que o Senhor poda, né? Aqueles que Ele quer que Ele cresça, Ele poda. Mas aqueles que não estão em Cristo serão como folhas secas, né? Como galhos secos jogados ao fogo. Mas esse texto, essa parte do versículo 2, está falando para aqueles que estão em Cristo. O texto está dizendo: todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. O texto está se referindo a todos aqueles que estão unidos em Cristo, que é a videira verdadeira, mas que não estão frutificando. Esse texto é para todos aqueles salvos em Jesus, é para a igreja do Senhor Jesus. Continuando: mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Amém? Galhos secos não dão frutos. Quando são galhos desvinculados da videira verdadeira, que é Cristo Jesus, não dão frutos. Agora esse texto está falando para todos nós que estamos unidos em Cristo, mas não estamos frutificando. Na versão A Mensagem, que é uma versão mais contemporânea, o versículo 8 diz assim: é dessa maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Fruto é reflexo de maturidade dos discípulos de Jesus. Nós provamos que somos discípulos de Jesus, não pelo nosso discurso, não pelas nossas palavras, mas pelos nossos frutos. E fruto é consequência de maturidade. E quando nós lemos esse texto e pensamos nos frutos, logo a gente pensa em vidas salvas. Eu estou em Jesus, eu me converti ao Senhor Jesus, eu estou ligada a Ele, e então eu produzo frutos. Eu evangelizo outras pessoas e através de mim, então, muitas outras pessoas são salvas. Essa interpretação ela é correta, ela é bíblica, ela é correta. Mas a Bíblia também nos traz fruto com uma outra referência.
E é com essa outra referência que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. É o que Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos dias. A Bíblia também fala como fruto, como a mudança de caráter do cristão. A Bíblia também chama de fruto aquilo que o Espírito Santo produz nas nossas vidas. Então eu quero que você pense nesse fruto de quem está ligado em Jesus como os frutos do Espírito Santo produzidos em nós. Amém? Nós vamos trabalhar com esse foco. E através dos frutos nós provamos então que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Discípulos maduros. Porque imaturidade não dá fruto. Fruto é coisa de maturidade. A imaturidade, ela só apresenta obras. As obras da carne. E as obras, elas não precisam ser produzidas. Não precisa de esforço. Elas simplesmente se manifestam. Porque elas já são naturais. Elas são da nossa natureza humana. Da nossa natureza carnal. Não precisa de muito esforço para você manifestar as obras da carne. Precisa de esforço para produzir o fruto. Mas as obras da carne se apresentam naturalmente. Elas não são produzidas, fazem parte de nós. Principalmente em momentos de crise, essas obras vão ser manifestas. Nos momentos de lutas. Porque é muito fácil manifestar o fruto do Espírito num momento gostoso de comunhão como esse. Louvando ao Senhor. Sentindo a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Ouvindo uma palavra que nos edifica. É muito fácil manifestar o fruto do Espírito. Agora, no momento de crise, no momento de luta, no meu dia a dia, é ali que é o meu desafio. Manifestar a obra da carne ou produzir o fruto do Espírito. Para a gente dar fruto, a gente precisa ir removendo essas obras da carne. Porque mesmo estando em Cristo, talvez a gente ainda esteja dominado por algumas dessas obras. Aprisionado em algumas áreas. Embora não deveríamos. Eu compartilhei no WhatsApp da igreja esses dias uma frase que mexeu comigo. Foi algo que Deus tratou na minha vida. Que são nos momentos de crise que o nosso caráter é revelado. Os frutos aparecem quando nós mesmos somos exprimidos. É naquele momento de crise, onde o calo está apertando ali no sapato. Está doendo. É ali, quando eu estou sendo exprimido, que eu vou revelar o fruto do Espírito. Ou, infelizmente, manifestar a obra da carne. E eu gostaria de meditar com vocês em alguns pontos. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar é que obra é diferente de fruto. Você pode repetir isso comigo? Obra é diferente de fruto. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 5, que é um texto muito conhecido, que vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Alguns já sabem até de cor, né? Está sendo projetado também. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém? Viver dirigido pelo Espírito Santo nos leva a uma vida de maturidade. E vai revelando os frutos dessa direção do Espírito Santo na nossa vida. E eu vou pedir para a Élica mostrar ali. Eu fiz uma listinha com os frutos do Espírito, que é o que está aí no seu texto. É o que a gente acabou de ler. Talvez em uma outra linguagem, mas é isso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. Como que eu posso acusar alguém, condenar alguém, por a pessoa ser humilde, por ter domínio próprio, por ser paciente? As consequências de quem é isso, não há acusação contra esse tipo de pessoa. Não há acusação contra o fruto do Espírito, porque ele vai gerar bênção,
ele vai gerar mais frutos. Ele vai trazer muitos benefícios para a vida cristã, para o corpo de Cristo. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós manifestamos os frutos do Espírito. Agora eu já ouvi muita gente orando assim, falar: ai pastor, eu oro para Deus me dar paciência, porque se Ele me der força eu mato um. Já ouviu alguém falando assim? Já ouvi muita gente falando: eu peço paciência, porque se Ele me der força. Por quê? Porque na carne não há frutos. Na carne só tem obras, e as obras são os galhos. O título dessa mensagem: discípulo maduro não dá galho, dá fruto. Esse não dá galho é nesse sentido de... Já ouviu alguém falar assim: ih, deu bode, ih, deu galho, deu problema, deu coisa ruim. Discípulo maduro não pode estar gerando esse tipo de situação, não pode estar gerando problema, não pode estar gerando crise. Ele tem que estar frutificando. Mas na carne nós vamos sempre gerar crise. Todos os dias nós temos oportunidade de agir pela carne ou pelo Espírito. Todos os dias, a cada instante na nossa vida, nós podemos agir pelo Espírito Santo, sendo dirigidos por Deus, manifestando os dons do Espírito Santo e revelando a ação de Deus na nossa vida, ou agir pela carne. Na nossa natureza, nós temos uma tendência a agir por impulso, a reagir por impulso diante das situações de crise. E por impulso, naturalmente, nós agimos na carne. E isso vai dar galho. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: vai dar galho. Esse tipo de situação vai dar problema. E nós temos a opção, todos os dias, de agir pelo Espírito ou pela carne, de dar frutos ou de dar galho. Só que nós não podemos fazer os dois ao mesmo tempo. É uma luta constante. E irmãos, eu sei do que eu estou falando. Eu não estou aqui pregando para vocês. Eu estou aqui compartilhando o que Deus tem ministrado na minha vida. Os últimos dias têm sido dias de lutas para mim. Porque Deus tem me quebrado para me mostrar algumas áreas que às vezes eu ainda estou agindo por impulso. E todos os dias eu me vejo nesse mesmo dilema que você se vê. Eu estou numa situação que eu preciso reagir e eu tenho uma tendência natural de agir pela carne. Mas aí eu paro, penso, busco no Senhor e começo a agir pelo Espírito. E aí o fruto do Espírito se manifesta. Só que essas decisões, elas acontecem numa fração de segundo. Decidir se você vai agir pela carne ou se você vai agir pelo Espírito é numa fração de segundo. E no impulso, nós tomamos a decisão errada. Agora, não dá para fazer as duas coisas. Se eu estou numa situação e eu preciso decidir se eu vou agir pela carne ou pelo Espírito, ou é carne ou é Espírito. As duas coisas não se manifestam ao mesmo tempo. Mas aí às vezes a gente fica pensando assim: se eu estou agindo pelo Espírito, eu estou agradando a quem? Me ajudem? Eu estou agradando a quem? A Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que está me dirigindo. Então o fruto do Espírito é o resultado de eu estar sendo usada por Deus. Agora, na carne, eu estou agradando a Deus? Então eu estou sendo usada por quem? É engraçado, o primeiro culto foi a mesma coisa, né? Quando eu pergunto assim: no Espírito, eu estou agradando a quem? A igreja inteira fala: agradando a? Aí eu falo: na carne, eu estou agradando quem? Aí todo mundo fala assim: diabo. Tem irmão que fica procurando uma madeira para bater na cadeira assim, né? Para ver se as cadeiras não são de madeira, irmão. Tem onde bater. Tem medo de falar, né? Na carne, eu estou agradando ao diabo. Agora, tem como a mesma pessoa, remida por Cristo, salva em Jesus Cristo, ora manifestar fruto do Espírito, ora manifestar a obra da carne? Tem como uma pessoa salva em Jesus Cristo, que vai morar no céu, uma hora está manifestando a obra da carne, outra hora manifestar fruto do Espírito? Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Teve uma situação que está descrita lá em Mateus 16. Eu acho que eu não tenho tempo para ler todo o texto, mas se você quiser abrir aí, Mateus 16. Nós vamos
perceber algo na vida de Pedro, discípulo de Jesus. Pedro era um homem muito impulsivo. E de todos os discípulos, o que eu creio que eu sou mais parecida com Pedro. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Em algumas horas é bom, outra não, né? Mas Pedro era um homem muito impulsivo. Isso gerou algumas coisas boas, porque ele tinha ousadia. Ele não era medroso. Quando todos os discípulos estavam lá no barco com medo, não sabia se era um fantasma ou se era Jesus vindo, andando sobre as águas, Pedro vai lá e diz assim, pela fé: Jesus, se é o Senhor, me manda andar sobre as águas que eu vou até você. E ele foi, um pouco, mas foi. Foi mais do que eu e você, porque eu nunca andei em cima da água. Então a gente critica, ai, Pedro não teve fé, ele afundou. Eu não dei nem um passo em cima da água até hoje. Então ele já teve mais fé do que eu, né? Já andou mais do que eu. E aí, em um determinado momento, Pedro está com Jesus, e eles estão conversando, e os discípulos estão falando assim: Jesus, estão dizendo aí que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí no versículo 17, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você está falando isso da parte de Deus. Você está falando isso pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus falou: Pedro, você está sendo usado por Deus. Você está sendo boca de Deus para dizer que eu sou o Cristo. Isso vem da parte de Deus. Isso te foi revelado por Deus. 4 versículos adiante, Mateus 16, nós acabamos de ver o 16 e o 17. Na sua Bíblia, aí, se você olhar o versículo 23, na sequência, Jesus vai dizer que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas aí, Jesus começa a dizer sobre a sua crucificação. E ele começa a falar como vai ser, que ele vai ser preso, que ele vai ser crucificado. E Pedro, no impulso de Pedrão, diz: jamais, nós não vamos deixar, isso não vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus olha para Pedro 4 versículos depois e diz: aparta-te de mim, Satanás. Vocês conseguem entender? É o mesmo Pedro. E aliás é o mesmo capítulo. A gente não sabe aqui cronologicamente se foi um dia depois, se foi no mesmo dia, mas é a sequência dos fatos. Ele está conversando com Jesus, Jesus fala: você está sendo usado por Deus. Você está sendo boca de Deus para falar que eu sou o Cristo. 4 versículos depois, Jesus olha para ele e fala: aparta-te de mim, Satanás, porque agora sua boca está sendo usada pelo diabo. Conseguem perceber isso, irmãos? Como isso é sério? É uma luta constante. É uma luta constante da carne contra o espírito. Agir por impulso é agir pela natureza da carne, e nós temos essa oportunidade todos os dias. Infelizmente, por mais que nós estejamos na igreja há muitos anos, e algumas áreas talvez ainda não estamos frutificando, estamos vivendo mais as obras da carne, a impulsividade, a imaturidade. Muitas vezes nós falamos bem, mas não temos conseguido colocar em prática. Não é falta de conhecimento, irmãos, porque a palavra de Deus está aí para nós, todo mundo tem acesso. Nós não estamos conseguindo colocar em prática aquilo que nós já conhecemos. É aqui que nós temos caído, é aqui que nós temos falhado. E aí nas obras da carne, que a gente acabou de ler em Gálatas, a gente pode acrescentar outras, porque o texto fala e outras coisas do gênero. Por exemplo, eu sendo salvo em Jesus Cristo, quando eu minto, eu estou agindo debaixo da autoridade daquele que é o pai da mentira. É como se eu estivesse aqui: eu sou filha de Deus, filha amada do Deus Altíssimo, eu sei que Deus é o meu pai, mas aí eu estou numa situação de aperto, para me livrar eu conto uma mentirinha. É mais ou menos fazer assim: Deus, o Senhor é meu pai, mas agora espera um pouquinho que eu vou mudar de pai um pouco. Eu vou aqui para o outro, para o pai da mentira, porque agora eu preciso contar uma mentirinha. Você percebe como isso é sério? Porque o diabo é o pai da mentira. Outras áreas, a gente pode colocar a imoralidade sexual, pornografia, adultério, fornicação. Quantas pessoas amam ao Senhor Jesus,
amam a Deus, buscam a Deus, mas não resistem ao seu desejo da carne. Não conseguem se guardar para o casamento. Não conseguem esperar até o casamento para ter uma relação sexual. E estão tendo relações sexuais fora do casamento. Estão traindo o seu cônjuge. Estão olhando pornografia, contaminando seus olhos, contaminando sua mente, atraindo demônios para dentro da sua casa por conta da imoralidade sexual. Mas pessoas que no fundo do seu coração desejam agradar a Deus, mas são dominadas pelo impulso, pelo desejo da carne, e manifestam a obra da carne e não o fruto do Espírito. Gálatas também fala de desunião, de divisão. Toda vez que nós provocamos desunião ou divisão, seja dentro da nossa casa, seja na célula, seja na igreja, nós estamos manifestando obra da carne, agradando a Satanás e não a Deus. Toda vez que eu uso palavras, ou faço fofocas, ou faço crítica, ou fico de leve trás, causando divisão, desunião, eu estou revelando obras da carne, não fruto do Espírito. E tem gente que parece que gosta de ver o circo pegando fogo, né? Vem uma pessoa que está insatisfeita com algo, ao invés de você tentar levar ela para o foco, aconselhar, tentar mostrar para ela que talvez ela esteja equivocada, ou levar ela a resolver com a situação. Fala, não, é verdade. Nossa, agora que você falou, também estou prestando atenção. É mesmo. E dá corda, provoca desunião, critica. Quando nós fazemos isso, nós estamos revelando obras da carne e não fruto do Espírito. Isso é tão fácil, irmãos. É tão fácil a gente cair nisso. Eu quero ser muito sincera com vocês. Essa palavra, ela mexeu muito comigo, porque é uma luta minha, não é só sua. Nós nunca pregamos aqui um discurso de perfeição, mas essa luta da carne contra o Espírito é nossa diariamente também. A todo tempo nós temos que estar vigiando. E quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais forte a gente fica para lutar contra a carne. Agora, quanto menos eu alimento o meu espírito, você não precisa nem alimentar muito a carne. A carne já está fortinha sozinha, né? Está todo mundo fortinho aqui. Brigas, raiva. Eu quero falar disso porque essa é uma área que eu tenho lutado há muitos anos. Graças a Deus tenho vivido em vitória. Mas eu tenho que ficar muito atenta, porque senão eu caio. Hoje quase caí. Chegou pertinho. Porque eu tenho oportunidades como você, de ser dirigida pelo Espírito Santo, ou de agir pela carne. E isso já foi um problema muito mais sério do que é hoje. Mas se eu não vigiar, eu caio de novo. Hoje a luta é mais branda. Há um tempo atrás ela era mais ferrenha. Era no fight. Hoje eu tenho conseguido viver com mais tranquilidade. E eu já vou contar para vocês como eu consegui isso. Mas eu fui uma pessoa muito irada. E eu não sei se você já viu uma pessoa em crise de ira. Se não viu, não queira ver. Mas eu me olhando no espelho, eu ficava com raiva até de mim. Mas na ira, uma pessoa irada, ela perde a noção. Uma pessoa com raiva, ela perde o controle. Ela fala o que não deve, ela fala o que não pensa, ela fala o que não sente. Ela fica transtornada, se sentindo cheia de razão, dona da razão, com sentimento, um senso de justiça própria, e ela vai argumentando porque ela quer vencer, ela precisa sair vitoriosa naquela discussão. Estou falando de mim, gente. Eu era assim, e ainda tenho que me cuidar muito, porque todos os dias eu sou tentada dessa área. E aí, ela não ganha no argumento, ela começa a aumentar o tom de voz, e aí começa a gritar, porque eu preciso fazer justiça, eu estou sendo injustiçado, aquilo vai me gerando uma revolta, vai me gerando uma ira, e aí eu começo a me autodefender, e aí eu vou para cima, e aí eu começo a ficar agressiva com as minhas palavras. Algumas pessoas até em atitudes, começam a quebrar coisa, bater porta, quebrar prato, sei lá, o que mais que você pode quebrar. Isso é briga de rico, né? Pobre não faz essas besteiras. Sabe que vai ter que consertar depois, né? E aí você começa a ficar agressivo e começa a atacar as pessoas que mais ama,
normalmente, toda a ira, toda a raiva, toda a agressividade é despejada em cima das pessoas que nós mais amamos. E a gente vai ficando transtornado. Tem gente que começa a falar, sai até espuma da boca, assim, começa a espumar a boca. Parece que tem sangue no olho. Já ouviram essa expressão? Fulano estava com sangue no olho. Eu não sei se já viu uma pessoa assim, mas dá a impressão que a pessoa está endemoniada. E aí eu estava meditando na palavra, e eu descobri que não é impressão não, irmãos. Porque lá em Efésios 4, versículo 25 e o 27, ou do 25 ao 27, eu vou ler só um pedacinho ali. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Na versão Almeida, vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. E no versículo 27, não deis lugar ao diabo. E a Bíblia nos diz que quando nós damos lugar ao diabo, ele aproveita a oportunidade. Ele não perde a oportunidade. Isso quer dizer que na ira, numa crise de ira, que eu começo a externar isso em pecado, já não sou mais dominada pelo Espírito Santo. E talvez quem está me dominando é o próprio inimigo. Por isso que às vezes na crise de ira, você olha para a pessoa, parece que até o olho dela muda. Aí fala, mas é crente. É, na carne. Crente na carne. Percebe como isso é sério, meus queridos? E aí, 5 minutos depois, no meu caso, a minha ira sempre foi mais contra os meus filhos. Porque o irado, ele é irado, mas ele não é burro. Ele sabe que se ele se levantar com alguém mais forte que ele vai perder. Então eu nunca fui de gritar com meu marido, porque eu sabia que ele era mais forte que eu, né? Não sou bobo. A gente normalmente ataca quem é mais frágil, quem tem menos autoridade que a gente. Quem tem mais autoridade que a gente se abaixa. Engole seco, mas não ataca. Então eu desconto a minha ira sobre alguém que seja mais frágil, ou que eu tenha autoridade sobre a pessoa. E os meus filhos é que aguentavam isso. Mas 5 minutos depois, aí cai a ficha. Aí eu vou me acalmando, e o Espírito Santo começa a falar comigo de novo. E aí ele começa a falar assim, que besteira que você fez. Por que você falou assim com seus filhos? Por que você fez isso? Eu sei que quem teve problema com ira aqui alguma vez sabe do que eu estou falando. E aí bate um arrependimento. Aí lá vai o cão arrependido, com o rabo entre as pernas. Você conhece essa história, né? E vai lá pedir perdão. E é lógico que a gente é perdoado. Mas palavras que foram lançadas não tem como trazer de volta. As feridas que foram abertas talvez vão demorar anos para serem cicatrizadas. E aí a gente pensa assim, mas eu sou assim mesmo. Meu pai era assim, meu avô era assim, meu tio era assim, minha vizinha era assim. Eu sou desse jeito mesmo, eu sempre fui nervoso. Eu sou descendente de italiano. É a cultura que paga o pato, né? A cultura não está acima das escrituras. Não é porque você tem sangue italiano que você pode gritar com todo mundo. Senão a gente vira o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, né? Vou morrer desse jeito. Se o meu jeito é pecado, precisa mudar. Em Cristo nós podemos ser diferentes. Em Cristo nós podemos ter maturidade para abandonar esses impulsos da carne e ser dirigido pelo Espírito Santo. Sozinho eu não consigo, mas em Cristo eu consigo. Nós temos que dar frutos e não galho. Você não foi salvo para dar galho, você foi salvo para dar fruto. Você não foi salvo para ser o problema, você foi salvo para ser a solução, para ser a luz do mundo. Nós precisamos viver isso, precisamos buscar isso. Mas precisamos também entender que para amadurecer, é preciso vencer as minhas próprias limitações. Você pode repetir isso comigo? Para amadurecer, eu preciso vencer as minhas próprias limitações. Muitas vezes nós estamos paralisados nesses pecados.
não crescemos, não amadurecemos. Estamos presos nessas limitações, nesses impulsos, acostumados com esse tipo de vida, cheio de desculpa e de argumento. Em algumas situações, nós não conseguimos nem admitir que nós temos um problema. E aí a solução é complicada. Porque o primeiro passo para que haja mudança na minha vida é eu admitir que eu preciso de mudança. Enquanto eu não faço isso, o processo de cura não começa na minha vida. Mas são tantos impedimentos. Eu sou assim há muitos anos. Eu tenho um trauma de infância. Eu fui abusado na infância. Eu passei fome. O irmão fulano me falou tal coisa, me magoou. Não é a primeira vez que eu vou numa igreja e me decepciono. São tantas desculpas que nós temos, tantos argumentos. E aí a gente fica preso nessas limitações, presos nos nossos pecados e não mudamos. E eu gostaria de mostrar para você, lá em Lucas 19, se você quiser abrir a sua Bíblia. Tem uma história que eu já preguei aqui sobre ela, porque fala muito comigo. Que é o encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu era um cobrador de impostos e ele sabia que precisava de mudança. Ele precisava mudar o caráter dele. Eu imagino que ele deitava no travesseiro e pensava assim: eu preciso de paz. Eu estou rico, mas eu não tenho paz. E aí ele quer ver Jesus. Mas no versículo 3, diz que ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Zaqueu estava com dois problemas. Tinha uma multidão na frente dele e ele era baixinho, mas ele queria ver Jesus. Imagine se Zaqueu tivesse pensado assim: poxa, queria tanto ver Jesus. Deus sabe da sinceridade do meu coração como eu queria ver Jesus. Como eu queria que Jesus entrasse na minha casa. Como eu queria deixar de ser ladrão. Mas olha só, tanto de gente tem na minha frente. Eu não consigo chegar lá. E sozinho eu não posso. E ainda sou baixinho. Não vai ter jeito. Mas olha no versículo 4 o que Zaqueu fez. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Ele tinha duas limitações: a multidão e o seu tamanho. Então ele corre adiante da multidão e sobe numa árvore. Pronto, resolvido os dois problemas. Agora nada mais me impede de estar perto de Jesus. O problema é que nós nos acomodamos nas nossas limitações. E a gente vai se acostumando a viver assim. Eu sempre fui assim. O que você tem feito para vencer as suas limitações? O que você tem feito para eliminar as obras da carne e revelar os frutos do Espírito na sua vida? Como igreja, nós temos muitas coisas. E o nosso sonho é crescer juntos, é amadurecer juntos. Nós temos muitas formas de ajudar uns aos outros a amadurecer. O nosso objetivo é alcançar a estatura de Cristo, é ser uma igreja madura, mas nós queremos viver isso juntos. Nós queremos que todos alcancem essa maturidade em Cristo Jesus. Muitos têm alcançado, muitos têm conseguido viver em vitória, mas nós queremos que todos alcancem a salvação, a restauração, a manifestação dos dons, do fruto. É para todos, não é para alguns. Nós queremos alcançar essa maturidade juntos. E meus irmãos, nós estamos nessa luta juntos. Nós pastores, supervisores, líderes, membros de célula, jovens, crianças, adultos, idosos. Essa luta da carne contra o espírito é minha e sua. E nós queremos vencer isso juntos. Nós somos um corpo. Nós temos que parar de julgar o irmão, de criticar o irmão, de se afastar daquele que está caído e aprender que nós vamos crescer juntos. E nós temos tantas coisas que nós podemos fazer. Essa palavra não tem o objetivo de te acusar, até porque o papel de acusador é do maligno, não é nosso. Mas é uma palavra para a gente se avaliar
e para a gente entender que a gente pode se ajudar e que é possível viver em vitória, manifestando os frutos do Espírito e não mais as obras da carne. É possível. Você crê nisso? Diga amém, eu creio. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós como igreja podemos fazer uns pelos outros. Nós temos algumas coisas que podem te ajudar a ter conhecimento teórico. Todos os domingos às 18 horas, nós temos uma escola de líderes. Nessa escola de líderes, nós temos salas que te preparam não só para a liderança de célula, mas para uma vida cristã vitoriosa. Nós temos uma sala chamada Nova Vida em Cristo, onde nós vamos aprender a caminhar com Cristo, a ter intimidade com Cristo, a viver essa nova vida transformada por Jesus Cristo. Nós temos uma classe chamada Panorama Bíblico, onde nós vamos aprender a interpretar a Bíblia, a estudar a Bíblia, a entender o que os textos bíblicos estão me falando, o contexto do texto. Nós temos uma sala chamada Compromisso, onde nós vamos entender o nosso compromisso como cristão e como a visão da igreja, a visão de célula, como ganhar vidas, como discipular essas pessoas, como viver uma vida em célula, como cuidar uns dos outros na célula. Nós temos uma sala chamada Discipulado 1 a 1, onde nós aprendemos a cuidar uns dos outros, a ser apoio uns aos outros, a caminhar juntos. Temos uma classe chamada Lealdade, onde nós aprendemos a restaurar o princípio de lealdade e honra, porque nós perdemos isso. Nós perdemos esse conceito que é bíblico e é moral. As pessoas não são leais mais umas às outras. Alguém chega e conta um segredo para a amiga conta para a melhor amiga, que conta para a melhor amiga, que conta para a vizinha, que vai lá no salão e conta no salão. E fica tudo espalhado. As pessoas não são leais. Cônjuges não são leais uns com os outros, porque quando há adultério não há mais lealdade. Porque se não há fidelidade, não há lealdade. Não há lealdade entre irmãos. Não há lealdade na igreja em algumas situações. Não há lealdade entre pai e filhos. Nós temos um curso para te mostrar na Bíblia como desenvolver essa lealdade. Nós temos uma sala que fala sobre salvação, que te ensina a evangelizar. Tem gente que fala, eu não evangelizo porque eu não sei. Então vem aqui, nós ensinamos. Nós temos uma sala que fala sobre consolidação e crescimento, para você amadurecer espiritualmente e ajudar outros a amadurecerem. Uma classe que vai te ajudar a entender e desenvolver a sua fé, a fundamentar a sua fé em Cristo Jesus. Uma classe que vai te ensinar a se relacionar com o Espírito Santo, a te mostrar quem é o Espírito Santo na sua vida. Nós temos sala para te ensinar a ser um líder eficaz. Nós temos sala para te ensinar a ser um líder restaurador, a restaurar vidas. Mas isso tudo na teoria. E na prática? O que eu tenho na prática? Toda terça-feira tem Tadel, para preparar você, líder de célula, líder em treinamento, para frutificar, para abandonar as obras da carne, para parar de tentar fazer tudo na força do braço. E lembrar desse texto que nós acabamos de ler, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E a entender que sem Jesus nós não ganhamos ninguém. Sem Jesus a nossa célula não multiplica. Sem Jesus eu vivo as obras da carne, não fruto do Espírito. Toda terça-feira nós temos Tadel. Nós temos as células. Semanalmente nós nos reunimos em célula, onde a igreja se reúne em pequenos grupos, de casa em casa. Compartilhamos a palavra de Deus, cuidamos uns dos outros. É a igreja menor, a igreja que sabe se a pessoa está passando por dificuldade, que ora uns pelos outros, onde nós compartilhamos a palavra, onde nós crescemos juntos. Mas nós temos também discipulado, onde nós cuidamos uns dos outros, onde nós vamos nos tornando discípulos do Senhor Jesus. E o discipulado tem me ajudado muito. Eu lembro que uma vez eu falei para minha discipuladora assim, eu tenho pedido fruto do Espírito para Deus. Eu falo para Deus me dar domínio próprio, porque quando a ira vem, eu fico pedindo, Deus me dá domínio próprio, Deus me dá domínio próprio, porque eu não quero mirar com ninguém, não quero pecar. E aí ela falou para mim, será que você não está pedindo fruto errado? Eu falei, por quê? Ela falou, porque é como se você tivesse um leão dentro de você. E aí você está falando, Deus acalma o leão, Deus segura o leão, Deus segura o leão, porque Ele quer avançar. Ela falou, por que você não pede mansidão, que é outro fruto do Espírito? Pede para Deus amansar esse leão.
Fica mansinha para não ficar nervosinha o tempo todo. E eu falei, sabe o que é verdade? E aí eu sei que todas as madrugadas, às 2 horas da manhã, tem uma pessoa de joelhos, apresentando a minha vida diante de Deus. Eu sei disso. Que tem alguém orando por mim. Tem alguém me ajudando a colocar em prática o que eu já sei na teoria. Tem alguém me ajudando a colocar em prática todos os dias aquilo que eu já conheço da palavra de Deus. Porque não nos falta conhecimento, irmãos. Não é falta de palavra. Nós sabemos o que fazer. E é isso que nos frustra muitas vezes, porque nós sabemos o que fazer, mas não colocamos em prática. E no discipulado eu tenho recebido essa ajuda. Nós temos conseguido colocar em prática aquilo que eu já sei na teoria. Nós temos um seminário chamado Veredas Antigas, que é restauração de família. Vamos fazer assim? Para ficar mais animado? Quando eu falar um ministério que você já participou, que você participa, você vai falar amém. Tá bom? Voltar do começo? Não, vou seguir daqui, porque senão vocês vão embora mais tarde. Nós temos um seminário chamado Veredas Antigas. Glória a Deus. É um seminário de restauração de famílias. A igreja oferece isso todos os anos. Nós temos um seminário de libertação e cura interior chamado Passos da Liberdade em Cristo. Quem fez sabe a bênção que é, a transformação que traz a nossa vida. Como Deus fala conosco. Nós temos todos os anos uma conferência chamada Conferência do Amor e Cuidado. Onde Deus vai ministrando no nosso coração como ser igreja, como amar, como cuidar, como receber esse amor do Senhor. Nós temos a oportunidade, essa abertura como igreja, de participar de um seminário de uma semana chamado Imersão. É desse jeito. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi algo que transformou a minha visão de Deus. Transformou o meu relacionamento com Deus. A ponto de eu chegar diante de Deus e falar assim, Deus me perdoa, porque eu acho que eu não sou crente. Mas Deus começou algo lindo na minha vida. Mas o importante não é começar, é continuar. Porque muitas vezes nós nos quebrantamos aqui no final do culto, nós nos ajoelhamos, nós choramos, falamos para Deus que vai ser tudo diferente, que agora eu não vou mais agir pela carne, eu vou agir pelo Espírito, e na segunda-feira cai de novo. Nós precisamos colocar em prática. Nós temos um ministério chamado Rever. Quem já foi ministrado pelo Rever, levanta a mão. Glória a Deus. O Rever é uma ministração. Nós temos um grupo de ministradores, uma equipe de ministradores na igreja. O Rever é um ministério internacional de cura interior. É uma ministração pessoal, onde um grupo de ministradores atende uma pessoa e a gente vai tratar então as feridas da alma, as dores, aquilo que tem travado a pessoa de crescer em algumas áreas por conta das suas dores. Nós temos também ministrações individuais de libertação. Amém? Tem gente que ficou com medo de levantar a mão. Ninguém vai pensar que você estava endemoniado, não, irmão. Fica tranquilo. Fala assim, não vão achar que eu estava endemoniado, não vou levantar a mão, não. Vamos ver quem está corajoso aí. Nós temos ministração de libertação. Eu sou a primeira a levantar a mão aqui, meus queridos. Já fiz também. Tudo que tem eu faço. Nós temos semana de oração. Nós estamos na semana de oração. Amém? Agora vai ter menos, não mente não, irmão. Porque ontem nós estávamos em 6 ali. Nós temos uma semana de oração. Toda a primeira semana de cada mês. Os homens às 5:30 da manhã, as mulheres às 9 horas da noite. Onde nós oramos uns pelos outros, oramos pela igreja. Oramos pelo corpo de Cristo. Uma vez por mês nós temos vigília de oração. Ontem à noite foi noite de vigília. Foi sobrenatural, não foi? Foi bênção de Deus. E nós temos muitas outras coisas. E eu até coloquei uma lista aí de ministérios da igreja, onde a gente pode se envolver. São alguns, eu acho que eu esqueci de alguns. São ministérios onde eu posso me envolver nesse corpo, onde eu posso ser útil, onde eu posso desenvolver meus dons, onde a gente pode caminhar junto. Mas se a minha igreja tem tudo isso, e eu tenho ministérios que eu nem conheço, talvez eu não experimentei ainda nem o que a minha igreja está oferecendo para mim. Talvez eu estou vivendo aprisionamentos na carne ainda, e eu nem experimentei o que a minha igreja tem para me oferecer, as ferramentas que a minha igreja tem. E por que não? Talvez por medo,
Talvez por não conhecer os ministérios, talvez por orgulho, talvez por autossuficiência, eu não preciso, eu sei sozinho, eu consigo sozinho, ou talvez por imaturidade. Mas eu quero te dizer que eu fiz tudo isso e mais um monte de coisa. E toda vez que eu sei que tem algo que Deus pode usar como ferramenta para transformar a minha vida, para continuar mudando o meu caráter, para que eu fique mais parecida com Cristo, eu faço. Tudo que tiver para mim, eu faço. Eu fiz Passos da Liberdade e agora nós ministramos Passos da Liberdade todos os anos. E todo ano Deus me trata. Todo ano Deus fala comigo. Eu não estou perfeita, mas estou buscando a perfeição. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. Eu quero hoje ter mais frutos do que eu tive ontem. Nós precisamos perder o medo, meus irmãos. A sua igreja, o corpo de Cristo, tem tanto para te oferecer, para a gente caminhar junto, para a gente frutificar. Talvez algumas pessoas não façam, porque pensam assim: ah, mas eu conheço tanta gente que fez e não mudou. Já ouvi muito isso. Ah, mas fulano fez lá veredas, mas não mudou. Por quê? Porque o processo de 100% de restauração, de mudança, 30% é o sobrenatural do que Deus faz. É a cura que Deus faz. Os outros 70% é a minha responsabilidade de mudança. É o que a gente chama de reeducação. O ano passado nós estivemos num seminário lá em São Paulo, seminário de libertação, ficamos 13 dias lá, né? Vamos ver, teve mais um. Quem fez EIFOL, levanta a mão. Glória a Deus. Nós fomos em 7, né? Fizemos EIFOL, 13 dias lá em São Paulo. E numa das ministrações do pastor Cote, eu comecei a perguntar assim: Deus, por que eu ainda sou irada? Por que às vezes eu ainda grito com os meus filhos? Por que eu ainda me altero? Por que o Senhor não me libertou se eu já fiz tudo que eu sabia e o que eu não sabia para resolver isso? E Deus me falou assim: eu já te libertei há muito tempo. E eu falei: então por que eu ainda grito? Ele falou: porque você quer. Porque eu aprendi a resolver tudo no grito. Então agora eu preciso desaprender e aprender a pôr em prática de uma maneira diferente. Então eu preciso me posicionar e decidir que a partir de hoje eu vou ter uma postura diferente. Então quando eu me vejo naquela situação que normalmente eu gritaria, eu paro e penso. E aí eu peço para o Espírito Santo me ajudar, para que eu possa agir de uma maneira diferente. Aí é reeducação, aí é mudança, aí é a minha responsabilidade. Meu irmão, se o seu irmão fez veredas, fez passo, foi ministrado, está sendo discipulado e não mudou ainda, continue orando por ele, porque ele está com dificuldade de pôr em prática, mas ele vai conseguir em nome de Jesus. Agora, o fato dele não conseguir vai paralisar você também? Eu sei que o que Deus tem para mim, eu quero. Nós temos que buscar. Nós temos que buscar. Nós precisamos amadurecer. Precisamos deixar de ser tão melindrosos, tão magoados, tão rancorosos, tão briguentos, ciumentos, imaturos. Parar de viver as obras da carne, da imaturidade, viver uma vida madura e frutífera. Jesus vem para buscar uma igreja madura, uma noiva madura. Jesus não é pedófilo, ele não vem buscar uma noiva menina, ele não vem buscar uma criança imatura, ele vem buscar uma noiva madura, uma noiva pronta para recebê-lo. E nós somos essa noiva. Jesus vem nos buscar, mas nós precisamos amadurecer para isso. Se ainda há áreas da sua vida que precisam ser tratadas, nós temos tantas formas de nos ajudar. Eu acabei de mostrar isso para você. Mas o maior passo é seu, de buscar essa mudança, de buscar essas ferramentas, de chegar para o seu líder, para o seu discipulador, para o seu pastor e falar: olha, eu reconheço, em algumas situações as obras da carne se manifestam e eu não consigo controlar. Eu tenho mais obra da carne do que fruto do Espírito. Busque ajuda. Você não está sozinho, meu irmão. Nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E nós vamos amadurecer juntos, amém? Nós vamos amadurecer juntos. Nós não queremos que ninguém fique para trás. Nós não queremos que ninguém fique para trás. Você tem dado frutos ou galhos?
Eu quero terminar com o texto de João, capítulo 15 ainda, mas agora o versículo 16. Mesmo texto que nós iniciamos. João 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Meus irmãos, nós precisamos dar fruto e fruto que permaneça. Eu não posso mais um dia estar mansa, cheia do Espírito Santo e no outro dia estar irada, gritando. Eu não posso um dia estar falando palavra de bênção e no outro dia estar amaldiçoando. Eu não posso um dia estar proclamando o evangelho da verdade e no outro dia mentindo. Eu preciso dar fruto que permaneça. O Senhor Jesus nos chamou para viver de glória em glória e não de queda em queda. Nós temos que parar com esse cai, levanta, cai, levanta. Nós precisamos levantar e começar a ter frutos e frutos que permaneçam. E o texto termina dizendo que o que pedirem em meu nome lhe será dado. Mas nós precisamos buscar essa vida de maturidade. Precisamos buscar esse fruto que permanece. Nós vamos dar frutos. Amém? Nós vamos ser uma igreja madura. E quando alguém cair, vai ter um irmão do lado para estender o braço e levantar. E falar: meu irmão, eu estou aqui. Vamos junto. Caiu? Vamos embora. Vamos começar de novo. Eu vou te ajudar. Porque juntos nós vamos frutificar. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos.